Boa tarde a todos. Sob o lema 2022-2023, Imagine o Rotary, declaro aberta a nossa 8ª reunião ordinária virtual do Berril do Rotário. Sejam todos bem-vindos. Senhor, iluminai-nos através do Rotary, unidos pelo ideal comum de servir e do companheirismo, no enobrecimento de vidas, na promoção do bem-estar social, no incentivo à melhoria da sociedade, para que assim possamos tornar mais útil a vida de nossos semelhantes e que em nossa caminhada pela vida tenhamos sempre um rumo de paz para seguir, uma verdade para ensinar, um ideal para transmitir. Assim seja. Boa tarde a todos. Hoje, segunda-feira, 19 de setembro de 2022. No cronograma das áreas de enfoque de Rotary Internacional, o mês de setembro é dedicado à educação básica e à alfabetização. Na tribuna virtual, Ana Lúcia da Silva Seixeira, associada representativa desta unidade rotária, classificação banco-gerente, ocupando neste período as funções de diretor de protocolo do clube, membro da equipe de protocolo do SER e membro da equipe de protocolo da governadoria. Solicito a todos que não deixem de registrar suas presenças em nosso bate-papo, colocando nome e função, se estiver ocupando cargo em equipes da governadoria. Que mantenham os microfones desligados enquanto não estiverem se pronunciando e liguem as câmeras para que possamos interagir melhor vendo a todos na telinha. Informamos que esta reunião está sendo gravada, transmitida ao vivo pelo Facebook e será publicada no Uniclube e YouTube. No período rotário 2022-2023, o Rotary Internacional tem como presidente a companheira Jennifer Jones, associada do Rotary Club Windsor Roseland, Ontário, no Canadá, distrito 4.760. Como representante da presidente de Rotary Internacional, o diretor de RI, período 2021-2023, o companheiro Julio César Silva Santisteban Ojeda, associado do Rotary Club de El Rímac, Peru, distrito 4.455. E como governador distrital, Luiz Carlos Fávaro, associado do Rotary Club de Nova Iguaçu. Como GA, governador assistente, em nossa unidade rotária, companheira Amália Maria da Costa Sena, associada do Rotary Club do Rio de Janeiro, Tijuca. Estamos recebendo a doutora Helena Barros Campos de Carvalho, que nos mostrará com sua brilhante palestra a escolhermos que velhice queremos. Hoje teremos uma informação rotária de grande importância. Devido ao fato de termos tido um baixo índice de vacinação contra a polio, falaremos sobre a 3ª edição da Telepolio, iniciativa brasileira que reúne líderes rotários e parceiros em prol da proteção das crianças do mundo inteiro dessa doença devastadora que é a paralisia infantil. O Dia Mundial de Combate à Polio é 24 de outubro. Falta pouco para o Dia Mundial de Combate à Polio. E, em preparação à data, estamos ampliando nossa mensagem de que precisamos eliminar a poliomielite para proteger as crianças do mundo inteiro dessa doença devastadora. Alcançamos grande progresso até aqui e agora precisamos intensificar nossos esforços para fazer da paralisia infantil a 2ª doença humana da história a ser erradicada. Em 2020, a região africana da Organização Mundial da Saúde foi certificada como livre do vírus selvagem da polio, mostrando que a erradicação é possível mesmo diante de situações difíceis. O vírus selvagem continua endêmico,
apenas no Afeganistão e no Paquistão. Porém, enquanto a doença existir, em um único país que seja, o mundo está ameaçado. Então, no Dia Mundial de Combate à Polio, vamos pedir o apoio necessário para acabar com a poliomielite em países onde as crianças ainda estão em risco. Participe, entre em ação neste Dia Mundial de Combate à Polio, organizando eventos virtuais e comunitários, arrecadando fundos e compartilhando posts sobre a importância da erradicação da poliomielite nas mídias sociais. Confira o kit de recursos do Dia Mundial de Combate à Polio para recursos e dicas sobre como planejar atividades e promover um mundo livre desta doença. Extraído do boletim da polio. Passemos agora à leitura do riquíssimo currículo da doutora Helena Barros de Campos Carvalho. Médica com atuação em geriatria, formada pela UF, atuação na Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Ministério da Saúde, no Hospital dos Servidores do Estado, atendimento em consultório privado. Doutora Helena, a tribuna lhe pertence. Primeiro, eu queria que tenhamos uma boa tarde, que vocês tenham uma boa tarde, e agradecer a vocês a lembrança, o convite, e me delegando, inclusive, escolher o tema, que fica uma coisa mais difícil, mas eu, assessorada aqui para o Werneck, ele tem encantos por alguma coisa da geriatria, e eu acabei me motivando e falando disso aí, falando do que eu vou falar. E agora a Ieda me fez lembrar de uma coisa. Eu ontem à noite estava falando com o Werneck que ele está acertando aqui a tela. Que em algum momento, ou nesse momento, eu tinha até pensado e mudei de ideia, em algum outro momento, agora a Ieda acabou me fazendo disparar mais esse desejo, falar de cuidar de idosos. Cuidar como um cuidado total, que é uma tarefa muito difícil, porque é uma diversidade muito grande no envelhecer e é difícil, é muito difícil cuidar. O cuidador formal, o informal, o familiar ou o pago, é uma dificuldade muito grande. Mas, de qualquer forma, eu escolhi um tema que cada um de vocês vai pensar, mas isso tudo eu já sei. Quem é que não sabe como envelhecer? Que velhice que queremos? E aí a gente tem que pensar que velhice queremos e que velhice podemos. Vamos lá. Vamos lá. É essa velhice que queremos? Isso aqui está ruim. É essa velhice que queremos, né? Essa, teoricamente, todo mundo sabe, ninguém sabe o que aconteceu por trás dos bastidores, na verdade, mas essa é uma velhice de que, claro, que queremos. O Werneck está se organizando aqui com esse slide. Então, olha só. Qual é a forma de apresentação? Espera aí. Não está aparecendo. Vou botar para gente. Isso. Mas antes tinha uma... Então, essa, né, é da velhice que queremos. Então, todos nós pensamos que a gente sabe exatamente como é que é ficar velho. Ficar velho é isso, é uma coisa chata, é isso e aquilo. A gente sabe, acha que sabe o que é ficar velho. Então, vamos lá. O que diz a Benoit meu Deus, a leveza, eu nunca tinha pensado na leveza como um bem inestimável. Todas as prioridades se modificam. É uma descoberta que fazemos, pois, ao contrário da opinião difundida, a velhice é a idade das descobertas. Envelhecer é o destino de todos, sabemos. Vagamente, todos se consideram informados a respeito, mas o conceito continua abstrato. E essa consciência do destino coletivo da espécie não prepara ninguém para a experiência solitária da sua velhice e para a experiência dilacerante de sua morte. Podemos viver muito tempo constatando essa lei geral. Alguns chegam até a se convencer de que vão ser
uma exceção, os bobos. Eu estou vendo só parte aqui do slide, você não conseguiu tirar isso aqui, não. Então, uma coisa é a velhice não é universal, né? Acha que todo mundo vai ficar velho, todo mundo tem que ficar com cabelo branco, todo mundo tem que ficar assim, todo mundo vai fazer isso, todo mundo... Não é igual, cada um tem a sua velhice. É bem verdade que após os 30 anos, a terceira década, a gente vai perdendo algumas questões fisiológicas. Uns perdem mais do olho, ficam com catarata mais cedo, mais da próstata, mais do coração. Então, o envelhecimento fisiológico ele é inevitável, ele vai acontecer inexoravelmente, mas ela não é universal. Então, existem alguns mitos e verdades, né, do envelhecimento. Acha que isso pode ser assim, então por que um ficou velho assim, o outro não ficou? Então, vê como é diverso, né? Pessoas aí super amando, pessoas caindo, gente com escara, um intelectual como o Ziraldo. Então, existem alguns mitos que obrigatoriamente ficou velho, ficou assim, ou algumas verdades, né, que a gente vai ver. Então, esse conceito da velhice não é o que nós queremos. Existem alguns fatores que aí eu acho que as grandes armadilhas, tem algumas que são armadilhas, realmente. Outras são coisas da filosofia mesmo. Então, existem que são fatores psicossociais. Esse aqui está cobrindo. Mas eu não. Então, existem fatores. A base genética, ela é bem verdadeira. Vocês veem que famílias que duraram muito, de um modo geral, os filhos vão durando, as pessoas vão durando. Então, a base genética é uma coisa que é importante, daí ela está até ressaltada. Mas não é só ela. Os fatores que são o estilo de vida, as questões ambientais, os fatores sociais, psicossociais, o estado psicológico, isso fazem um contexto, né, para ir fazendo o envelhecimento do organismo. Esse envelhecimento do organismo ele vai cursar, né, com algumas alterações na sua própria função, com algumas alterações celulares, com alterações moleculares. E essas alterações elas vão trabalhar no sentido da capacidade de manutenção do equilíbrio homeostático, que é um equilíbrio de você com os efeitos adversos que surgem, a sua resposta endógena diante de uma doença. Então, se você perde esse equilíbrio, né, de lutar, é o seu soldado dentro de você. Se você perde esse equilíbrio, aí você aumenta a predisposição das doenças. Então, o envelhecimento é uma engrenagem que não depende só de vou tratar a minha hipertensão, vou tratar só disso, né? É um conjunto de medidas. Então, a gente classifica o envelhecimento como um envelhecimento bem-sucedido e um envelhecimento com fragilidade. Hoje, essa é uma categoria de que a gente trilha nesse caminho. Nós vimos lá atrás algumas fotos de pessoas de um envelhecimento bem-sucedido, né? Nós vimos lá a Dona Canô, do Caetano, Einstein, por envelhecimentos que a gente considerou bem-sucedido. E tem o envelhecimento com fragilidade, há uma perda de equilíbrio do que nós vimos anteriormente, e que as pessoas apresentam uma fragilidade que, por mais que a gente faça, a gente tente, a gente não consegue, às vezes, reverter algumas questões. Então, a gente vê aqui, com o envelhecimento, pelo menos pela foto, essa primeira senhora é uma senhora que tem um envelhecimento provavelmente bem-sucedido. É uma paciente asilada, né? E está aí com o seu quadrinho, sua santa, seu rádio, toda num contexto, ela é de instituição asilar. E vem um casal aqui super aproveitando e dançando, aproveitando a vida. Você vê que a musculatura está perfeita, está conseguindo... Com licença, Helena. Aparecendo. Não, é isso que eu ia falar. Não está aparecendo o slide, ainda está naquela senhora. A primeira que você botou. Não apareceu outros slides que você está falando. Os anteriores, não?
Não, só apareceu esse, de envelhecer, referência pela vida. E agora você está falando do casal dançando, eu vi que não mudou. Agora sim? Agora sim? Sim. Vocês estão nessa, né? Envelhecimento não é universal, foi que Isso. apareceu. Isso. É isso. Agora, esse aqui, mitos e verdade, foi uma coisa que eu falei. Está aparecendo agora? Está aparecendo certinho. Ah, então tá. Então, Esse é. Então, olha só, a gente está aqui com o envelhecimento, que é o envelhecimento do que eu já estava lá na frente, um envelhecimento com fragilidade, mal sucedido. Então, a gente vê aqui esses envelhecimentos que eu estava falando, que eram mitos e verdades do envelhecimento. Mitos e verdades, esse aí. Esse agora aqui são fatores determinantes do processo de envelhecimento. Um gráfico, não está aparecendo? Isso. Então, o que eu falei aqui, que tem a questão da base genética, que é uma coisa que é fundamental, mas não, o envelhecimento não depende só da base genética, e depende de fatores como estilo de vida, fatores psicológicos, sociais, fatores ambientais. Para você ter o envelhecimento do organismo, é baseado nessas questões, e aí você vai ter alterações celulares, alterações funcionais, moleculares, e essas alterações é que vão levando ou que vão diminuindo a sua defesa para o sistema homeostático. A homeostasia é o seu equilíbrio com as próprias questões que são adversas. Por exemplo, quando você tem uma doença, depende do seu estado homeostático para você dar a resposta àquilo dali. A sua resposta de melhora, mais favorável, menos favorável, depende desse equilíbrio do seu organismo, contando com todas essas coisas anteriores que estão lá. Então, a maior ou menor predisposição à doença vem trazendo essa carga toda anterior aí desses desenhinhos todos, que vão determinar a sua maior ou menor defesa e resposta do organismo. E aí é que eu estou... Aí vocês estão vendo o envelhecimento bem-sucedido, o envelhecimento de fragilidade? Sim. Então tá. Então, a gente tem o envelhecimento bem-sucedido e o envelhecimento com fragilidade. E aí aqui eu estou uma senhora, que é essa primeira figura, é uma senhora num asilo, que parece que ela está no envelhecimento bem-sucedido. Tem lá a sua bengala, tem uma deficiência adaptada, anda com bengala, com seu rádio, está todo aí o casal do lado, com força muscular preservada, com encanto, conseguindo dançar. Então, isso a gente considera com envelhecimento bem-sucedido. Aqui temos outras pessoas com envelhecimento bem-sucedido, né? O Freud, a dona Canô, era conhecida de todos vocês, a mãe do Caetano Veloso. A gente sabe que foi uma mulher que, né, muito bem sucedida. E aí a gente vem para a síndrome de fragilidade, o envelhecimento com fragilidade. Esse envelhecimento com fragilidade, ele predispõe a complicações em cascata perante qualquer estresse, predispõe a incapacidade progressiva. Esse é o paciente que aquela homeostase, aquela medida de segurança interna que tem, a gente não sabe por que aquilo dali não dá grandes respostas, a gente pode fazer o que for, e aí você tira como essa figura aqui, né? As aparências enganam. É como esse cascalho aqui, esse cascalho. Se você tirar uma pedrinha desse barro aqui que está fundido, se você tirar uma casquinha, igual esse jarro, que é todo em mosaico, se sai uma casquinha dessa aqui, o resto desmonta todo para trás. Então, o idoso de um envelhecimento com fragilidade, um envelhecimento frágil, é isso daí. Bastou uma coisinha, desmonta o resto todo. O fulano teve uma pneumonia, da pneumonia foi para isso, depois foi para isso, depois teve isso, depois teve aquilo. Mexeu numa coisa, desmontou a mureta toda. Então, essa é uma pessoa no envelhecimento com fragilidade. Por mais que se tenta fazer curativo, ou fazer isso, fazer aquilo, o organismo não tem uma resposta muito satisfatória. E aí,
com essas desvantagens, vem essa curva, que é uma coisa, só para vocês fazerem uma reflexão, que é muito interessante isso aqui, como é que o desenvolvimento, né? Na infância e adolescência, você cresce, desenvolve, vida adulta, você tem que manter o nível funcional, né? Que a gente vai falar aqui o tempo todo, que eu quero que fique guardado, a gente vai trabalhar um pouco mais à frente, é a ideia da capacidade funcional, da autonomia e da capacidade funcional, que são os alicerces para a gente tocar a vida. Então, na vida adulta, né, você tem aqui o funcionamento possível, e na velhice, a manutenção da independência e a prevenção da incapacidade, eles vão diminuindo. Isso naturalmente vai diminuindo. E o que acontece? Aqui seria o curso, nessa linha verde, seria o curso da vida normal. Então, essa aqui, que variação da função dos indivíduos, depende de cada indivíduo. Daqueles que respondem mais ou menos. Então, se as pessoas têm uma dificuldade ou mais fragilizadas, ela vai acabar muito precocemente vindo para uma situação mais desfavorável. E aqui tem uma coisa que é muito interessante, que é, se você está na vida adulta aqui, vida adulta, você é um hipertenso severo, você faz uma hipertensão severa, você faz um acidente vascular, né? Faz um derrame, faz um AVC. E aqui, nessa fase daqui, você fez um derrame que você vai ficar com uma incapacidade muito grande. Se você conseguisse a ter controlado, não ter tido esse AVC aqui, você ia cursar com essa linha verde. O que vai acontecer? Você vai passar daqui da fase adulta, você vai passar aqui dessa fase adulta, desse período que a gente está aqui, dessa aqui, você vai passar aqui até a sua vida lá para baixo, você vai cair rapidamente, você começa a sua queda da função aqui. Então, a gente se usa uma expressão que a gente chama de compressão da morbidade. Quanto mais você levar as suas doenças compensadas desta fase daqui, se você for caminhando com ela, as doenças vão equilibradas, você vai tratando disso, vai tratando daquilo, você vai tendo equilíbrio, você, quando chegar lá na idade mais avançada, o ideal é que você vai comprimindo, vai empurrando com uma certa saúde, sem muita a função comprometida, até o próximo ao final da vida. Nesse final de vida daqui, quando você despencar, despenca com tudo de uma vez só. Você tem uma queda, adoece, complica isso, complica aquilo, mas, em compensação, você passou esse período todo aqui para trás, você passou esse período todo aqui dentro de uma curva bem boa de sobrevivência. Passou muito bem, chegou uma velhice, bem. Mas se você já aqui de trás começa a ficar doente, você vai, quando chegar aqui no final, você já sofreu muito. Você vai passar a sua vida adulta, vai passar a sua maturidade, vai chegar na velhice carregando todo aquele fardo que você adquiriu mais cedo. Então, a gente chama isso de compressão da morbidade. Você vai comprimindo, quer dizer, vai empurrando para frente, empurrando. A qualidade, no momento da sua morte, aí sim, despenca tudo e você passou uma vida sem sofrer muito. Então, o grande desejo, né, a gente trabalhar a questão do envelhecimento ativo e saudável, porque aí a gente vai comprimir e vai chegar lá no final, na velhice, e despencar de uma vez só. Né? Isso é o que todo mundo quer. Então, o envelhecimento ativo é um processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas vão ficando mais velhas. O objetivo do envelhecimento ativo é aumentar a expectativa de uma vida saudável e a qualidade de vida para todas as pessoas que estão envelhecendo, inclusive as que são frágeis. Apesar de elas serem frágeis, a gente vai tentando a fazer o que pode para ela empurrar para frente e ela passar a vida sem muito sofrimento. Quando a gente fala de qualidade de vida, a gente fala, qualidade de vida, o que é qualidade de vida? Qualidade de vida é uma questão muito pessoal, é uma percepção individual da posição dentro do meio em que vive.
confrontado com objetivos pessoais, expectativas, padrões e preocupações. A saúde física, o estado psicológico, o nível de dependência, as relações sociais, as crenças, a relação com o ambiente. Essa é um parâmetro que é muito individual. Eu sempre vou me referir aqui a uma coisa que eu vi em algumas reuniões e com uma participação um pouco ativa, uma senhora, como era o nome dela, que ficava com oxigênio. A Zenilda. A dona Zenilda. Era uma pessoa que, com certeza, se você perguntasse a ela que ela tinha qualidade de vida, a sensação que eu tinha, a vida dela, para ela, com aquele oxigênio, ela tinha uma dificuldade grande, ela tinha uma incapacidade, mas ela tinha uma incapacidade adaptada. Ela tinha uma dificuldade na sua capacidade respiratória que ela resolvia aquilo dali com o oxigênio. Então, provavelmente, ela diria que tem qualidade de vida. Lá no início, eu mostrei um slide, na hora do envelhecimento, que não é universal, um senhor que estava numa cadeira de roda fazendo um sinal de positivo, um dedinho para cima, fazendo esse sinal. Então, o conceito de qualidade de vida é isso aí, você vai perdendo, mas há um conceito de qualidade. Então, o envelhecimento, que eu já venho discutindo, né, é uma política de saúde da Organização Mundial de Saúde, de 2005, isso ficou mais estudado. Então, à medida que uma pessoa envelhece, a sua qualidade de vida é fortemente determinada por sua habilidade de manter a autonomia e a independência. O que é autonomia? Né? A habilidade de controlar, lidar e tomar decisões pessoais sobre como se deve viver diariamente de acordo com suas próprias regras e preferências. Se você conseguir fazer isso, você vê, assim, fulana está velhinha, mas ela diz que eu quero o almoço assim, eu quero essa festa, eu quero esse jantar. Se você tem a possibilidade de determinar exatamente o que você quer, você pode até ter uma dificuldade na sua capacidade funcional. Você pode ir de cadeira de roda, você pode ir de muleta, você pode usar óculos, você pode ter o que for. Mas quando você é dona do seu nariz, de poder ter essa autodeterminação, é tudo que a gente gostaria para a gente, né? Que para os nossos, né? E a independência é a habilidade de executar funções relacionadas à vida diária. Você pode até ser dependente, mas você, se tiver uma dependência que seja fácil de uma adaptação, como é o uso de cadeira de rodas, de prótese, disso, então a gente diz que tem uma incapacidade, mas é uma incapacidade adaptada. E aí, aqui tem o graus, né? Você pode ser independente, você pode ser dependente. Isso eu gosto sempre de trazer, porque é uma coisa, a gente tem aí a Ieda, que deu aí para a gente hoje um exemplo, falou, e isso está entre nós. Quando as pessoas têm uma dependência leve, quando elas têm uma dependência moderada e uma dependência severa, muda toda a regra do jogo. Quem tem um pai idoso em casa, quem tem um irmão, fica muito claro, quando você tem uma dependência leve, o jogo da casa é completamente diferente. Né? Você precisa apenas supervisionar. Alguém que tem alguma coisa, você supervisiona, está tomando remédio, como é que está indo ao banheiro. Você precisa de muito menos recurso, né? Recurso humano, de todo quanto é tipo de esforço. Quando você tem uma dependência moderada, você já tem que auxiliar. Alguém está aí ao banheiro, você tem que tomar um banho, você tem que abrir o chuveiro, você tem que fechar o chuveiro, mas ainda é uma coisa, né? Você auxilia, você vai prestar um auxílio. Agora, quando as pessoas têm uma dependência severa, você vai ter que realizar para ela muitas atividades da vida cotidiana dela. A vida cotidiana, que a gente chama de atividades, é se pentear, comer, ir ao banheiro, são essas atividades, fazer sua própria higiene. Então, o grau de capacidade funcional e autonomia são, para a gente, determinantes bem importantes. E aí tem uma coisa que esse aqui é o carro-chefe, né, da vida, são os parâmetros que nós usamos na clínica geriátrica, que a gente chama dos 5 Is e os 3 Ds.
da insuficiência cerebral, a imobilidade, a instabilidade, a incontinência e a iatrogenia. Demência, delírio e depressão. E aí eu me propus, é claro que cada tópico desse aí, teoricamente, você tem que falar por um tempo, praticamente uma conversa de cada assunto desse. Mas eu queria só dar um exemplo e um pitaco em cada um desses daí, para vocês verem, essa é a preocupação do geriatra. Aí mora a cabeça do geriatra. Tá? A primeiro I é a insuficiência cerebral, né? Ou a incompetência do cérebro. E nessa insuficiência cerebral, uma das coisas que mais mexem, que mais nos chama a atenção, é a questão da demência, né? Que é ter perdido a mente. Ela tem uma origem por degeneração e perda de células do cérebro. A gente sabe que a partir do momento que a gente nasce, a gente começa a perder. Algumas pessoas perdem de uma forma muito acelerada e a gente nem sempre sabe muito bem por quê, dependendo do tipo da causa da demência, mas, enfim, é uma coisa que, né, rodeia, está do nosso lado e que é uma preocupação. As causas mais comuns são de você perder a mente, são a doença de Alzheimer e a demência, que a gente chama de demência vascular, embora tenha outras demências, né? Ela é normalmente de evolução lenta, ela é progressiva e geralmente irreversível. Aqui chama atenção, para chamar atenção um pouco que, nossa, meu marido, minha mulher, minha irmã está esquecendo tudo. Rapidamente ela está esquecendo tudo. Quando rapidamente está esquecendo tudo, muito provavelmente não é demência, porque o esquecimento da demência ele é lento e progressivo. Tá? Quem é? As consequências. Um momento, estou indo aí. Tá. As consequências disso é dificuldade de memória, desorientação, dificuldade de linguagem, incapacidade para realizar as tarefas comuns do cotidiano, que é isso que eu falei, né? Se cuidar, tomar banho, se escovar dente, comer, ir ao banheiro, e alterações do comportamento e da personalidade. É claro que isso é um assunto vasto, né? Que a gente não vai só dar um toque. Então, aqui é só como que a família reage nesse momento, né? Às vezes a família não percebe, às vezes a família nega, a família tem medo, fica estressada, tem a síndrome que a gente chama de síndrome do apego, quando você vê que alguém está com esse comportamento e você diz, não tem, só eu que vou cuidar, só eu que vou fazer. Esse casal que está aí é um casal de uma novela que tinha uma neta pernóstica que até chegou a apanhar na rua, que ela maltratava esse casal de idoso. Né? Eu nem me lembro o nome dessa novela. E, às vezes... Laços de Família, segundo Werneck. E, às vezes, as pessoas acabam fazendo transferência do problema. Esse é um problema que não é meu, é do outro. Né? E o indivíduo, como é que ele age? A gente tem aí esse desenho da Dercy, que, no final, nos últimos tempos de Dercy, ela tinha uma característica que era de falar, né, aquelas bobagens todas que ela falava, daquela maneira dela ser, e isso trouxe para ela uma certa facilidade. Eu pertencia a grupo que acompanhava o tratamento de Dercy. E ela dissimulava, né? O que acontece com essas pessoas? Você esquece, você pergunta uma coisa, conversa um assunto, e aí diz assim, não, eu não quero escutar isso, porque eu não vou fazer, eu não fiz. É a questão da dissimulação, né? Dissimula e compensa as deficiências. Você perguntava uma coisa a Dercy, ela respondia lá com uma resposta daquela de um monte de coisa que ela respondia e ficava por isso mesmo, e ela conseguia disfarçar. Outras pessoas deprimem, né? E algumas hiperestimam a capacidade. Você pega um paciente com demência e diz a ele, você não adianta que você não vai conseguir fazer isso. Eu consigo fazer isso melhor do que você, ainda faço muito melhor. Então, é uma coisa que acontece. Então, foi assim, um pequeno toque na questão da demência, porque aí, aproveitando aqui a carona, a gente falou das demências como um primeiro I, e falei lá da depressão e do delírio. A depressão seria assim,
um dia só para a gente ter uma conversa disso, mas todos vocês já sabem que são pessoas que às vezes podem perder o interesse, que tem alteração do humor, tristeza, né? Uma coisa que é um assunto meio que paralelo. E o delírio é uma coisa que muitos de vocês já devem ter visto, principalmente acontece no envelhecimento e no envelhecimento com doença, algumas doenças, né? A própria demência. As pessoas, eu quero ir para a casa da minha mãe, ou amanhã vou fazer isso, principalmente quando os pacientes demenciados eles adquirem uma doença, estão com uma pneumonia, uma infecção urinária, a chance de aparecer esse delírio é grande. Se uma pessoa que vem demenciada sem ter muito delírio e, de repente, começa a fazer, a gente tem que ficar atento que alguma doença biológica pode estar associada a essa questão. E a própria demência pode surgir com delírio. Tem pessoas que vê bichinho na janela, no corpo, tem pessoas que ficam ouvindo gente dentro de casa. Isso é o que é o delírio. Só estou fazendo uma citação, porque senão a gente ia se estender muito a trabalhar com essas questões. Tá? A gente pode até, num outro momento, ver essa questão mais individual. Eu queria, era mesmo, tópicos para a gente guardar o que é de grande importância na velhice e para o geriatra. Não que a gente subestime as outras coisas, né? Mas é a questão da queda. A queda é um capítulo na cabeça que atormenta a cabeça de nós todos, né? De profissionais e de vocês também, que é a instabilidade postural. São pessoas que têm uma diminuição da musculatura, força comprometida, flexibilidade, resistência, equilíbrio. Isso é uma coisa que pode cursar com o envelhecimento. Nem todas as pessoas idosas são desta forma, mas isso pode acontecer, e isso possibilita muita queda. E as consequências da queda são um desastre na vida do velho, né? Muitas pessoas vão lá e fazem a sua cirurgia de fratura de colo de fêmur, são bem-sucedidas, mas um percentual grande não estará vivo no próximo ano após a cirurgia. Então, é uma coisa para chamar a atenção, que nós acabamos nos permitindo e perpetuando com essas coisas, né? Existem fatores que são da própria pessoa, da dificuldade dela mesmo, orgânica, que são os fatores intrínsecos e os extrínsecos, que são as questões mais ambientais, né? Um paciente aqui tem uma dificuldade motora, a gente está vendo aqui, né, uma dificuldade motora, o uso de meia é um fiasco dentro de casa, porque escorrega, a escadaria, uma pessoa completamente inadequada nessa escada, com as duas mãos ocupadas, escada sem corrimão, então é uma chance de queda muito grande. A iluminação, os bonitos chinelinhos que a gente às vezes dá de presente para as pessoas que estão mais velhas. Eu vou dar um chinelinho bonitinho, calçado para velho, que não seja preso no pé, é um fiasco, e o paciente aqui que é deprimida. Então, a iluminação contraste, assoalho, calçamento, nivelamento do piso, pontos de apoio para transferência e marcha, familiaridade do ambiente. Se você leva uma pessoa para... Todo velho lá na sua casa, quando a gente diz assim, mudou de ambiente, complica muito, porque desconhece e tem riscos, né? O velho vai, solta ele na porta, ele vai no banheiro, se não for suíte, direitinho, porque ele já está familiarizado com aquele ambiente, né? Os calçados, as bainhas de roupa, fio no meio da sala, tapete, animais, criança, e alguns medicamentos que podem fazer hipotensão postural com queda, pode alterar equilíbrio, e óculos multifocal, às vezes até o próprio andador, o paciente, às vezes, se não estiver muito familiarizado, pode cair com ele, né? As bengalas, às vezes, as pessoas usam errada, mal adaptada, altura inadequada. Bom, e aí a gente estava falando lá da instabilidade postural, e tem o outro I, que é a imobilidade. Aqui tem uma pessoa numa imobilidade, falta do que fazer, e aqui tem um imóvel que tem muito, né, por fazer por ele. A imobilidade, uma imobilidade, essa era descrita como uma paciente deprimida, né, e aí fica sentado o dia inteiro,
há uma catástrofe de coisas que podem acontecer, né? Inclusive as tromboses, entre outras coisas, como nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Aqui uma imobilidade forçada, né? Uma contenção. Falando nessa contenção aí, eu vou mostrar até uma figura aqui na frente em homenagem a ela, uma geriatra, nossa amiga, que morreu muito cedo, muito precocemente, e ela vinha trabalhando já há algum tempo sobre a questão da contenção, né? A contenção, esse tipo de contenção, teoricamente, é uma violência. A gente, às vezes, diz que isso daí é por incapacidade de recurso humano para tomar conta, e acaba fazendo contenção, com medo de cair, e ela acaba acontecendo. Em alguns momentos, mas não pode fazer contenção? Pode. De um modo geral, a gente, às vezes, faz até a contenção química, alguns medicamentos, para a gente dar uma acalmada, mas, infelizmente, ainda há contenção, ainda há que acontecer, ainda acontece muito isso, né? Então, é uma imobilidade forçada. Então, as consequências de uma queda, junto com uma imobilidade, olha o que acontece. Uma queda, quando o paciente cai, é muito comum, quando ele cai, ele morre de medo de cair novamente. Ele tem medo e nós, familiares, às vezes, as pessoas começam a dizer assim, viu, levanta daí, você vai cair de novo. Então, começa esse discurso que a gente acaba fazendo isso sem muito perceber, a gente acaba fazendo isso. Aí eles têm medo de novas quedas. Com isso, o que eles fazem? Eles ficam completamente imóveis, sentados lá, quietinho, para não cair de novo. Quando ele fica lá quietinho, ele começa a ter restrição das atividades dele. O que vai acontecer? Ele vai ficar com um comprometimento funcional. Ele andava, ele caminhava, ele ia para lá, ia para cá, ele vai ficando muito mais comprometido na sua função, que é o que nós desejamos que ele tenha com habilidade para funcionar. Ele vai ficando com dificuldade, ele vai aumentando a dependência dele. Vai aumentando a dependência, ele vai se isolando. Eu não consigo ir ao banheiro, estou sentado lá quietinho, não vou pedir a ninguém, porque eu tenho que pedir alguém para me levar no banheiro. Aí começa a ter incontinência ele mesmo sentado, porque fica sem querer depender dos outros. Ele vai se isolando, e aí vai vindo todo um ciclo que vai acabar isso, às vezes, culminando com a institucionalização. Institucionalização, junto com as comorbidades, com doenças, né, às vezes, que a pessoa tem e que pode dar uma acelerada, esse aumento de comorbidades pode, muito provavelmente, levar a uma morte, às vezes até uma morte mais precoce. Por uma besteira, teoricamente, por uma besteira. Por ficar inábil para funcionar, por uma queda, vai vindo todo um mecanismo, uma cascata, né, de coisas desagradáveis. E um outro I, né, é o efeito, é a iatrogenia. Quando a gente fala em iatrogenia, só se associa a erro médico, porque deu um remédio errado, porque isso, porque aquilo. A iatrogenia é um efeito danoso resultante de um tratamento bem intencionado ou a omissão de um tratamento. Se eu vejo uma determinada condição num fulano, não tomo nenhuma medida, e a iatrogenia não necessariamente é iatrogenia só do lado do profissional, do médico. Se eu vejo uma ferida num fulano meu em casa, não tomo providências daquilo dali, esse é um ato iatrogênico, que está fazendo uma iatrogenia, deixando de tratar alguma coisa que poderia ser tratada, né? E se só pensar em medicamento, né, os idosos consomem cerca de 40% dos medicamentos produzidos no país. Então, já se sabe que velho usa muito medicamento, né? Então, pode acontecer efeitos adversos no uso do medicamento. Isso é uma coisa que invariavelmente pode acontecer, e a gente toma algumas medidas que são cabíveis. E aqui eu mostro uma coisa que eu já mostrei lá atrás, isso aqui é uma questão de uma iatrogenia não medicamentosa, né? Então, 30% dos idosos utilizam 3 ou mais medicamentos, 10% dos idosos utilizam 5 ou mais medicamentos.
Em pacientes idosos hospitalizados, a frequência de reações medicamentosas e iatrogênicas é 3 a 7 vezes maior quando comparada às demais faixas etárias. Quando ele está hospitalizado, normalmente é muito remédio que às vezes... Desculpa, gente, que às vezes é preciso tomar. Então, os medicamentos acabam ocupando um lugar grande no campo da iatrogenia, que é um I que a gente muito tem medo dele, daqueles 5 Is. Um outro I é incontinência urinária. Às vezes alguém chega no consultório muito incomodado porque tem incontinência urinária, porque está uso de fralda, que não sei o quê. Eu sempre digo, olha, ali da sala de espera, umas 3 pessoas provavelmente estão desta forma. É uma coisa que não é tão rara de ser encontrada, né? Você vê aqui, o jovem está no parque com um cachorrinho, o velho está com um vidro com uma sonda, né? Então, as causas mais frequentes são infecção urinária, ressecamento da mucosa vaginal. As mulheres, após a menopausa, há uma diminuição do estrogênio e aí a mucosa vaginal fica muito ressecada. A região perineal, a região anal, é muito próximo da região vaginal. Então, há uma tendência de fazer, principalmente um germe, Escherichia coli, que é do intestino, há uma frequência muito grande de infecção urinária. Então, esse ressecamento de mucosa vaginal predispõe também, ajuda muito a fazer infecção urinária e fazer incontinência urinária. A hipertrofia prostática, né, no homem, o fecaloma, que eu acho que a maioria sabe, o fecaloma é aquele bolo de fezes endurecido, retido bem atrás da bexiga, né? No reto, lá atrás, no final, fezes que seriam para ser eliminadas, não conseguem por causa da prisão de vento. Então, aquele bolo de fezes fica comprimindo a bexiga e aí acaba as pessoas tendo incontinência urinária. E causas psicológicas, né? Quem não já viu alguém assim, eu estou nervosa, estou com vontade de ir no banheiro, eu estou com isso. Então, também tem causas psicológicas, né? E uma outra coisa é a incontinência fecal. Essa aí, até saiu o nome. Essa aqui era uma figura que é da Ariana Cassiadu, a geriatra que eu falei que acabou falecendo precocemente, e eu gosto muito de usar isso aí. Isso aí é uma pessoa se candidatando a um emprego e dizendo, né, a entrevistadora falou, olha, eu gostaria de alguém que tivesse um intestino com bons movimentos, que não tivesse uma perda involuntária. Então, a incontinência urinária, a incontinência fecal é uma coisa que mexe muito e que a gente tem que tomar algumas medidas e são frequentes, né? Isso aqui também é uma questão de uma homenagem. Renato Maia, um grande geriatra, um professor de geriatria, um cara que também morreu de uma doença grave, precoce, dizia o seguinte: se o médico no hospital vê uma gota de sangue no leite, se preocupa de imediato. Mas, se, no entanto, olhar uma poça de urina, na melhor das hipóteses, irá chamar servente. Então, a preocupação do geriatra com a incontinência urinária é muito grande, era no sentido de chamar a atenção isso. E Norberto Boechat é um amigo meu que tem um asilo em Niterói, e ele diz essa frase em alguma aula dele: o primeiro dia que o idoso faz xixi no tapete da sala é o marco para a nora mandar para a instituição. Essa é uma forma muito... Ele tem uma forma muito amorosa de falar as coisas, mas o quanto é importante a incontinência urinária. E aí, gente, essas coisas foram um toque, um pincelamento, e aí eu gostaria de também... Muito difícil fazer um bate-papo como eu estou fazendo aqui com vocês hoje, isso não é aula, a intenção é ser
uma troca, um bate-papo, eu nunca deixo de mostrar essa coisa que eu acho o máximo. Tenha a alegria de um golfinho. São recomendações que a gente sabe que tem que fazer, mas a gente se desliza, não faz, fica uma coisa ou outra. Então, tenha a alegria de um golfinho. Valorize as coisas boas que a vida nos dá. Não seja amargo ou rancoroso. Viva o dia de hoje. Seja independente como um pássaro. Olha a independência aí, olha a independência mais uma vez. Não dependa de ninguém para garantir seu bem-estar. Mantenha sua independência e autonomia. Olha a independência e autonomia de novo. Tenha a solidariedade de um cão. Faça-se necessário, seja disponível, mantenha-se fiel às causas sociais. Saia da sombra, fuja da escuridão. Participe, não se limite a observar a vida. Seja ativo no dia a dia da sua família, comunidade e seu país, expondo sua opinião, preserve a sua capacidade de indignação ante ao que for injusto. Não aceite nem incorpore preconceitos relacionados à saúde. Mexa-se como uma criança. A atividade física é um grande fator de promoção da duração da vida. Ande, pratique alongamento, dance e não pare. É por isso que a gente vive sempre recomendando a fazer exercícios para que você tenha uma musculatura, que tenha aquelas questões que a gente viu aí anteriormente preservar. Alimente-se como um índio. Evite produtos industrializados, coma menos gorduras, abuse de frutas e verduras, use pouco sal e reduza o consumo de açúcar. Durma como um gato. Descanse o suficiente, espreguice ao acordar, trate bem o seu corpo. Tenha a persistência de um camelo. Seja disciplinado, mantenha o seu compromisso de envelhecer com saúde, traça objetivos e tarefas, mantenha seus sonhos vivos. E aí, a gente mostrou algumas doenças. Esse é um conceito que eu também nunca deixo de mostrar, que eu acho isso aqui de uma sabedoria muito grande. A gente mostrou lá atrás pessoas com incontinência urinária, pessoas que têm algumas doenças que precisam de cadeira de roda, pessoas que precisam, ficaram com sequela de algumas doenças que passam, para mim, essa coisa. Tenha dependência, está adaptado, mas o conceito, a Anita Neri é uma psicóloga paulista, que hoje ela vive quase que em função de trabalhar sobre o suporte para cuidadores. Pessoas que cuidam, são pessoas que a gente tem que fazer um investimento muito alto. Eu recebo paciente demenciado no meu consultório e eu faço investimento no paciente, mas eu faço investimento muito alto no cuidador, porque o meu sucesso de tratamento também depende muito do cuidador, que seja o cuidador familiar ou que seja o cuidador profissional. Então, olha que eu acho isso uma beleza. Envelhecer satisfatoriamente depende do delicado equilíbrio entre as limitações e as potencialidades do indivíduo. Limitação que ele adquiriu, mas, sabiamente, né, ele tem que ver que potencial tem o indivíduo, o qual lhe possibilitará lidar em diferente grau de eficácia com as perdas inevitáveis do envelhecimento. Perdeu, mas a sabedoria tem que estar você saber a lidar com perda e potencial que você tem para ter um equilíbrio e, com isso, você ter uma qualidade de vida. Já que qualidade de vida é um conceito pessoal, é individual, é uma satisfação de você para você mesmo, né? Então, mais uma vez que a gente se esquece, né, das coisas. Eu digo, Dalai Lama diz e eu repito, né? Só existe 2 dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem, passou, né? E o outro amanhã, que a gente não sabe. Portanto, hoje é o dia para amar, para acreditar, para fazer e principalmente para viver. E aí eu queria dizer para vocês que a gente nunca sabe tudo, a gente tem que viver e aprender. Vivendo e aprendendo,
dizer para vocês que esse casal me ensinou muito do que eu sei hoje, de velhice e da vida. Eu tinha 70 anos e os dois 95 anos quando essa foto aconteceu. Ela morreu com 95 e ele com 98 anos e meio. São meus pais. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada. Excelente, Helena. Muito, muito. Olha, eu fiz uma reflexão aqui daquela, fui absorvendo as coisas que você foi falando, sabe? A parte que é, vamos dizer assim, de esclarecimento e as coisas que acontecem que você começa, você fica ali no, é isso ou não é? Eu tropeço ou eu equilíbrio? Sabe como é que é? Foi Tem que ter o muito equilíbrio. bom. Muito bem, exatamente. Para você, para poder ter o equilíbrio, você tem que parar para pensar e ir rápido, né? Ir rápido. Sim. Eu não sei se alguém levantou a mão, mas eu gostaria de fazer bem uma pergunta. Eu acho que é uma coisa que deve acontecer. Estou aberta. A ideia não é ser aula, a ideia Não, eu a sei. gente trocar, é uma conversa de troca. Pelo que eu estou passando agora, eu queria te perguntar: tem aquele caso do idoso ranheta, teimoso, que não aceita nada, e as pessoas não sabem como lidar? Você já aconteceu isso no seu consultório, as pessoas chegarem lá fazendo queixa daquela pessoa: não quero, não vou comer isso, eu não quero. Você está pensando que eu sou o quê? Eu não sei esses casos, né? Porque está acontecendo comigo. Eu já estou com você aí ao lado, não sei se alguém também tem gente na família que não é tão idosa assim, né? Mas a situação veio trazendo isso. E eu estou lidando no momento. Né? Deixa eu te dizer. Eu estou dizendo para você, logo no início eu falei, em algum momento, a questão do cuidar. Isso não aconteceu no meu consultório. Acontece toda hora. Acontece no consultório e dentro da casa de todos vocês. Existe uma tática, né? Você não nasce aprendendo a lidar com um paciente idoso. Ele diz que não quer, não é porque ele está querendo te sacanear. Ele diz que não quer porque não naturalmente. É verdade que existem algumas coisas. O paciente idoso que demenciou, ele envelhece com algumas características dele da vida nova. Mas, a partir do momento que ele assume uma questão da doença, essa questão dessa dificuldade é pela própria doença. Né? Em alguns momentos, agressivo, você tem que medicar essas reações efusivas, agressivas, você tem que modificar. Só que você também tem que saber lidar com cuidar. Quando alguém te diz, eu não vou comer, não quero comer, não vou, ok, tudo bem, não vai comer, tá, legal. Se você guardar aquela comida e trouxer 5 minutos depois, adivinha o que tem hoje para você? Nem imagina. Olha o que hoje foi feito para você, a comida vai ser comida. Então, não adianta você dizer não. Essa palavra não pode existir na vida do demenciado. Não pode existir. Eu quero ir na casa da minha mãe, eu não estou na minha casa, quero ir para a minha casa. Eu também acho uma boa. Vão mesmo? Vamos nos organizar? Se tiver de dia, se for durante a semana, então vamos fazer o seguinte, vamos combinar para sábado. Sábado a gente vai, fica lá mais tempo, aproveita. 5 minutos depois, a casa da mãe já foi para o espaço, não precisa mais do sábado, não precisa nada. Não adianta contestar, não adianta protestar. Não estou na minha casa, mas a gente vai. No mês que vem, quando acabar a obra da casa, nós vamos para lá, vamos ficar lá. Mas não tem problema, a gente vai ficar lá. Então, você contestar e dizer que não, você aumenta muito a irritabilidade e aumenta muito a agressividade do outro e da sua. Os dois perdem a paciência. Então, o que a gente diz é que tem que sair, tirar o foco da atenção. Começou a gritar e ficar agressivo por determinada coisa, não entra nesse contexto. Não é diabético, gosta muito de uma bala,
Imagina, eu hoje fui no mercado, olha o que é que eu trouxe para você. Tinha lá, eu sei que você gosta, ou vai na geladeira, pega uma fruta. Você tem que tirar o foco da agressividade. Tentar a dialogar, porque o fulano, você não altera só a memória, você pode ficar com a memória de cálculo preservada, memória isso, são várias memórias. Então, a pessoa pode exatamente saber que eu quero isso, isso, isso. Ele pode realmente dominar aquela questão dali. Mas outras ele não domina. Então, aquilo dali ele está perdendo pela própria doença. É uma perda da doença. E se você fizer essa contestação, você vai se irritar e não vai conseguir oferecer um cuidado de qualidade. Se você não estiver bem, é isso aqui. Se o objeto do seu cuidado não estiver bem, né, você não vai estar bem. Se você não estiver bem, o objeto do seu cuidado também não vai. Essa mão, ela desliza desse sentido. Então, o que eu estava dizendo para você? Tem um monte de referência bibliográfica disso aí. Se você, cuidador, não estiver bem, o seu objeto do cuidado não vai estar bem. Se o objeto do seu cuidado não estiver bem, você não vai estar. Por isso que, muitas vezes, você tem que partilhar esse cuidado. Você não pode ser o central, o back, passar tudo pelo meio do campo. Você tem que dividir esse cuidado. Você precisa, às vezes, de um cuidador. Vai ser, às vezes, mais difícil por questões A, ou B, ou C, ou D, mas há momentos que você não resiste a fazer isso sozinho. Essa é uma queixa cotidiana, dificuldade de lidar. Eu, às vezes, digo que eu vou fazer uma visita domiciliar, um paciente demenciado, eu aviso, olha, isso, você vai ficar sobrecarregada, alivia um pouco a barra. Não, eu vou cuidar até o fim, até a morte. Eu não permito ninguém fazer nada, sou eu. Quando eu vou na próxima consulta, a doutora, a senhora falou um negócio de cuidador. A senhora conhece algum? É assim que é. Acontece toda hora. É um jogo de habilidade. Cuidar não é uma coisa fácil. Obrigada, Helena. Ótimo, ótima pergunta. Lúcia. Presidente Ieda, a Amadinha Zellerhard quer falar. Com certeza. Doutora Helena, maravilhosa. Isso não foi uma palestra, foi uma aula. Foi uma. Não, é aula é nada, uma conversa. Não, é uma aula, sim, que a gente precisa. E você aprende muito. Eu tenho um conceito sobre a velhice que é meu particular. Eu não vou dizer que eu estou preparada para ser velha, não. Mas, por ser pessoa sozinha, filha única, eu tenho parentes, tenho tudo, tenho amigos, mas você sabe que tem que ter a tua vida, né, numa direção que você não fique presa ao todo mundo te mandando, porque se deixar acontece. 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 Assim, mas não consegue. Por exemplo, eles odeiam. Eu faço obra, estou fazendo obra na casa, que eu quero melhorar. Eu gosto do melhor. Você tem autonomia, usa ela. Total. Então, eu tenho autonomia. Agora eu quero fazer uma viagem pela Europa. Era um sonho que eu tenho. Aí eles ficam assim, você está fazendo coisas para longe, tem que ser só no Brasil. Senão, não. Fora. Não, você tem capacidade de funcionar e autonomia. Vai embora. Eu tenho que ter autonomia. E eu acho que isso vai muito do DNA. Eu tive a minha família, que são pessoas que chegam a 100 e tantos anos sem perder memória. É genético, eu falei lá no início. É genético. E com um detalhe, eu acho que vai muito da educação de cada um, do trato com as pessoas. Não é? Tudo isso leva, e você cria amigos, você não faz inimigos, você cria amigos. Então, eu tenho uma vida, tem minhas dificuldades, é lógico, mas, graças a Deus, eu tenho uma vida muito feliz. E procuro o que é ruim, eu detono. E o que é bom, eu levo em frente. Então, olha, maravilhosa. Estou muito feliz. Não foi uma palestra, foi uma aula. Muito obrigada. Mas, olha, eu já dito, os fatores sociais, ambientais, amigos. Amigos é uma coisa decisiva. Werneck me mostrou, talvez ele divulgue entre vocês, um trabalho feito sobre a qualidade de vida e a condição de saúde de amigos. Amigos faz você liberar a endorfina, que é aquela enzima do prazer.
Então, Sim. a questão de amigos faz muita diferença na vida da gente. Faz muita Com diferença. certeza. Por isso que eu amo os meus amigos. É isso aí. Isso é Os bom. meus inimigos, eu desejo muita felicidade. Um beijo grande. Obrigada, querida. Eu também gostaria de falar, viu? Sim, dona Pode Ivone. falar, dona Ivone, pode falar. Obrigada. Doutora, a minha família também vive muitos anos. Eu, por exemplo, estou com 86, faço 87 em novembro. Eu já tive, durante a minha vida, AVC 2 vezes. Tive um infarto uma vez. Eita. Mas eu tenho uma família que, graças a Deus, ainda hoje um neto, as minhas filhas estão viajando, mas a Solange, aqui a médica, mora ali na outra rua. O filho dela, o segundo é médico, veio hoje aqui me visitar. Vó, está precisando de alguma coisa? Conversei, bati papo, conversei com ele sobre coisas que aconteceram, exemplo para que ele seja um bom médico e tal e tal. Então, eu sou uma pessoa feliz. Tive tudo isso, mas tenho 8 filhos, tenho 23 netos e tenho 12 bisnetos. E nós nos unimos muito, muito. No momento, eu sou a mais idosa da família, mas eu tive e tenho uma alimentação muito controlada. Eu tive câncer no útero e ovário com 36 anos. E o médico que me curou, ele disse que um dia a ciência diria que ele tem razão. Ele abriu as mãos e disse: frutas, verduras, legumes, grãos e água. Isto é o segredo de uma vida longa e com a cabeça perfeita. Maçã. A maçã é importante para o nosso cérebro. Coma pelo menos uma de manhã e uma à noite, que você não vai ter Alzheimer. Então, isso eu sigo. Graças a Deus, a minha família é muito unida, constantemente a gente está vindo. Uma outra filha que mora em Niterói veio para cá sexta-feira, só foi embora ontem. Então, isso é importante para nós idosos, né? Então, o que eu tenho a dizer é Então, sobre dona Ivone, a senhora acabou de fazer um depoimento exatamente daquilo que eu falei durante o tempo todo. A senhora conseguiu fazer compressão da morbidade, teve essas doenças todas e está aí fazendo um depoimento de qualidade de vida. Teve todas essas doenças, está muito bem, obrigado, com a idade que a senhora está. E aí, o que a senhora está acontecendo com a senhora? Essas doenças, o AVC que a senhora teve não ficou com sequela, a senhora está empurrando essas coisas para frente. Deus queira, que a senhora sabe que a senhora é finita, mas essas coisas descompensem tudo quando a senhora estiver lá com seus 100 e tantos anos, como foi da sua família. Então, essa qualidade de vida, mas a senhora teve essas coisas todas e está bem e considera que tem qualidade de vida. O que a senhora fez foi um depoimento do que eu falei, do princípio ao fim. A genética lhe ajudou e a senhora e os recursos sociais, ambientais, familiares estão promovendo e empurrando essas coisas para frente. Foi exatamente o depoimento que a senhora deu, foi de tudo que eu falei aqui durante o tempo todo. Obrigada. Outra coisa que eu quero dizer também, doutora, é que o Rotary, para mim, é um consultório médico de psiquiatra, porque eu vejo de manhã, de tarde e de noite. Ainda vejo o Corujão. E eu acho que eu vou dormir 2 horas da manhã, segunda, quarta e sexta, que é o Corujão. Graças a Deus, doutora. Continua, para viver mais, qualidade. Obrigada, meus parabéns. Que Deus que lhe ajude a continuar muitos assim. anos de vida, de saúde
e de paz, viu? Obrigada, querida. Meus parabéns, viu? Obrigada também. Presidente. Werneck. Alô, estou aqui. Quer falar alguma coisa, presidente? Não, eu só Colocar quero dizer alguma coisa, complementar? Ai, como é que eu cuido dele? Ó, você cuidar aí, ó. essa cara de menino aqui, preservada, são os cuidados preventivos da velhice. Eu sou atendido diariamente. Tá certo, quem ama cuida. Né? E tenho certeza que a doutora Helena atende um bocado de gente aqui pelo Rotary. É médica de alguns de nós aqui. Eu sou uma. Helena, Oi. um cuida do outro, né? É assim. Olha, mas eu vou à reunião de vocês, eu fico observando quem está adaptado, quem é isso, quem é aquilo. Eu vejo vocês todos. Eu sei de tudo da vida dos velhos aí, de gente do Rotary. Eu, na reunião, eu faço diagnóstico. E olha, observando essa nossa telinha ali na nossa reunião, a gente vê uma mescla de idades. Vê a Ingrid, que eu acredito que seja mais jovem, não vou citar aqui quem é a mais velha, né? Não vem ao caso, mas comentar que a gente aprende também com esses mais jovens que estão aí entrando com o Rotaract e abraçando aos mais idosos e sendo abraçado pelos mais idosos. Então, ajudando os mais idosos aqui a mexer nessa traquitana que é Mas difícil. essa intergeração é extremamente favorável. Tem um asilo, um colega geriátrico que tem um asilo no Sul, que o asilo é frequentado por crianças escolares que ele acolhe. Na parte da manhã, passa um turno, almoça, vai para a escola, à tarde vem um turno e fica lá no asilo. Faz horta junto com os velhos, sem ser exploração. É uma coisa de atividade intergeracional. Quando não é uma relação maléfica, na casa que mora o filho, a mulher e o neto que ouve funk barulhento, a filha que briga o dia inteiro. Essa é uma geração, isso é uma relação conflituosa. Mas relações harmônicas, intergeracional, é muito favorável ao envelhecimento. Sim. E, assim, falando, como você Pode falou, falar. é que eu levantei a mão ali rapidinho, mas eu acabei apertando de novo, baixou. Mas, como você está falando, né, doutora Helena? A gente poder cuidar dos idosos e tal, fazer parte, né, de uma outra... fazer parte não, mas você se integrar com uma outra geração. Você vê, a gente vê a Dona Ivone, por exemplo, super inteirada, muito mais inteirada em usar um Zoom, participar de uma reunião do que muito jovem, até o Rotaract, né? De aplicar, de querer participar. Eu acho que o mais interessante é isso. A gente vê assim, ver o outro querendo, sabe? Querendo viver, querendo participar, né? E a gente, que é mais novo e tal, podendo ajudar, né? Você vê, às vezes eu preciso pedir Uber para minha avó e tal, aí ela não sabe pedir, né? Não sabe compartilhar e tal. Mas aí eu tiro o print da tela e mando, aí ela, tá bom, agora eu sei, né? É muito bom. Então, É muito assim, bom. ver a pessoa querendo Tô ter indo aí. vontade é tudo já. Desculpa, eu vou ter que sair porque chegou uma armorista. Muito obrigada. E um beijo para todos. Obrigada por tudo. Obrigada, querida. Tchau. O que é olhar na telinha o cabelo da Neide Brilho? Olha isso. Gente, Mostra isso aí. é muito lindo. Isso é muito lindo, não é? Ali, ó. Neide Brilho. Olha que brilho, lindo, olha que cabelo, que coisa. E a gente também, a Neide Brilho está sempre em todas. Ela é charmosa, ela é dedicada, ela é ligada, está sempre presente nas reuniões, né, Neide? Muito obrigada por você ter vindo. Eu vou aproveitar aqui para agradecer o que vocês falaram aí do meu aniversário
Mas o meu aniversário não foi ontem, não. Vai ser em outubro. Então, vocês vão ter que me dar parabéns de novo. Que dia? Que dia, Neide? Dia Neide, 19. E junto com a minha filha. Junto com a minha filha. Pertinho de mim. Olha que coisa boa. Então, eu recebi parabéns ontem e vou receber agora de novo em outubro. Hoje é aniversário da Ângela. Foi aniversário da Neide. Eu não sei, parece que deram uma notícia aí. Mas eu tinha... Parabéns, Ângela, tudo de bom, muita paz e saúde. Pois é, menina. Aí eu dei parabéns à Neide Riso, que ela fez aniversário ontem. Então, eu aí avisei os meus amigos que a Berenice, por exemplo, ligou. Aí eu disse, Berenice, foi a primeira que eu falei, não é meu aniversário hoje, não, mas eu vou transferir os abraços para Neide Riso. E liguei para Neide Riso na mesma hora. Então, foi muito bom, porque foi uma brincadeira que Deus colocou na vida da gente, com o nome, mas a demonstração de carinho e amizade que a gente tem aqui dentro do Rotary é uma coisa fantástica. Muito obrigada, meus amigos. Tá bom. Gente, eu vou ter que sair. Presidente Eda. Eu vou ler o certificado. Doutora Helena, estou falando que está aqui, mas Helena mora no nosso coração. Eu consigo falar, Helena. Queremos agradecer por sua, não só brilhante palestra, mas esclarecimento de como adquirir qualidades para a vida melhor. Sabe o que acontece? Certificado de palestrante, o Rotary Clube Rio de Janeiro Rio Comprido, na pessoa da presidente Eda de Paiva Porto, tem a honra de conceder à doutora Helena Barros Campos de Carvalho o presente certificado de agradecimento pela brilhante palestra intitulada Que Velhice Queremos, em reunião virtual da nossa unidade rotária, Rio de Janeiro, 12 de setembro, não, já 19, mas tudo bem, de 2022. Zélia Howard, que é secretária, e Eda de Paiva Porto, que é presidente. Muito obrigada. Helena, obrigada a vocês. Obrigada a vocês. Obrigada mesmo. Muito obrigada. Tá bom. Boa tarde a todos. Obrigada, Helena. Boa tarde. Boa tarde. Tchau. Boa tarde a todos. Presidente Eda. Adorei, Helena. Oi, Érica. Você já quer falar da estatística? próxima? Sim, A vou estatística? passar. E depois, você poderia falar da próxima reunião da semana que vem. O que é? Eu vou passar a estatística, presidente. E antes de você encerrar a nossa reunião, eu coloquei que na próxima semana, para você falar da próxima reunião. Tá bom. Tá bom? Nós tivemos presentes 16 participantes. Muito bom. Contando com a nossa presidente Eda de Paiva Porto, a nossa palestrante, doutora Helena. Tivemos os convidados Tereza Alves Ramos e Pamela Mendes. Tivemos Ingrid Leal, do Rotaract de Nova Iguaçu Leste, Ivone Chalfun, presidente emérita do Rotary Clube Rocha Miranda, Alba Ferreira, do Rotary Clube Maracanã, GA e honorária, Érica Roriz, do Rotary Clube Engenheiro Paulo de Fronten, GA e honorária deste clube, Xiomara Castro, do Caçapava de Equitibá, governadora assistente e honorária, e nossa honorária. Tivemos a presidente do Rotary Clube Grajaú, Maria Lúcia, Neidinha Brilho, honorária do Rotary Clube Pontal, e o nosso querido doutor Werneck, do Rotary Clube Maracanã. Hoje eu não coloquei a bandeira, não, viu, doutor Werneck? Tivemos os companheiros do clube, Davi Ferreira, Ângela Vitório, que é a nossa aniversariante do dia, Zélia Barbosa de Castro Erhardit, essa que vos fala, Ana Lúcia, Ionice dos Santos, e, mais uma vez, a nossa representante do Rotary Clube Rio Comprido, presidente Eda de Paiva Porto. Obrigada a todos, obrigado ao nosso diretor de protocolo, Ana Lúcia, como sempre, você é incrível, por se empenhar com louvor
as suas atividades. Chegamos ao final da reunião, agradecendo a todos os amigos pela presença em nossa sala virtual. Aproveito para convidar a todos para que assistam a nossa próxima reunião do dia 26/9, que será com a companheira Luciana Cruz de Freitas, do Rotary Clube Satélite de Ribeirão Preto, Hospital do Câncer, do Distrito 4.540, que vai falar sobre educação 4.0 pós-pandemia. E sobre o lema Imagine o Rotary, encerramos a reunião de hoje. Parabéns. Parabéns, meu cumprido. Isso, Foi ótima o microfone reunião. está aberto. Agora um parabéns para a nossa aniversariante de hoje, a minha filha. É verdade. Parabéns para você. Essa data. Muita felicidade. Muitos anos. Cadê você? Muito obrigada. Tchau, tchau. Parabéns aí. Saúde. Agora o vai trabalhar. Saúde. Agora vai trabalhar. Tá bom. Beijo, Obrigada por Boa tudo. tarde a todos.